Boa noite a todos. Novamente, é muito bom estar com vocês. Alô, vocês de casas. Então, hoje, a direção da casa me pediu para falar sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para entendermos o buscar e achareis, precisamos entender assim, né? Buscar o quê? Para achar o quê? Qual é essa busca? Do lado espiritual, do lado material, do lado social. Então, essa máxima de buscar e achareis está dentro de Lucas, capítulo 11, onde é uma sequência de pedires e obtereis, bateis e as portas se abrirão. Então, não é somente uma coisa. O Evangelho, segundo o Espiritismo, está no capítulo 25. Mas esta, buscai e achareis também, é de Lucas, capítulo 11. Então ele começa contando uma passagem de Jesus, para que a gente possa entender o desenrolar, que vai ser muito bom hoje para o plano espiritual, que nos fazem companhia, que aqui estamos juntos. É que Jesus, quando estava num determinado lugar, ele estava fazendo uma prece, um momento, para ficar mais, vamos dizer assim, mais íntimos junto dos apóstolos. E aí ele fez, vamos dizer, uma pregação conversando com eles, quando surgiu Salomé, com Zebedeu, João e Mateus. E Jesus, a vendo, perguntou a ela: o que queres? Ela falou: mestre, quando estiver nos céus, nos reinos dos céus, gostaria que um dos meus filhos tivesse sentado à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu para elas, traduzindo para o nosso português: tendes ideias do que me pedes? Ela ficou sem entender. Então, foi uma decepção para ela não ter ouvido do mestre. Pode deixar então que eu vou. Só perguntou para ela: tendes ideias do que me pedes? Então, dentro do buscar e achareis, está essa máxima também. Pedireis e obtereis. Mas pedireis o quê? Como nós podemos pedir algo que Jesus possa nos dar? Mas ele pode dar tudo, perfeitamente. Jesus, vamos somente tratar de Jesus, para não ficarmos falando de Deus, que é o nosso Pai, mas Jesus, ele pode tudo. Mas ele não pode nos dar bens materiais, coisas materiais. Por quê? Porque nós temos que estar dentro de certas vibrações e de certas lógicas. Então, não dá para pedir coisas materiais, não se dá para fazer isso. Mas por que não dá? Porque Jesus veio e nos disse que quanto mais dermos, mais receberemos, mas sempre do lado espiritual, do lado do amor. Porque o que mais nós necessitamos é isso. Porque se nós tivéssemos entendido o que ele nos disse, amai ao próximo como a ti mesmo, desejai ao próximo aquilo que gostaria de ter, nós certamente não estaríamos passando por que estamos passando hoje. Independente do país, independente de nada, estamos no mesmo planeta Terra. Não teríamos guerra, não teríamos bandido, não teríamos nada. Mas nós não. Nós nos apegamos às nossas coisas. Então, pedir o quê? Estamos prontos para pedir para ganhar uma fortuna?
Estamos prontos para alguma coisa que nos envaidece? Seria bom para nós? Alguma coisa de orgulho, de virarmos prepotentes? Então é como um pai, que um filho pede um pão, ele nunca vai dar uma pedra. Ou se pede um peixe, ele nunca vai dar uma serpente. Então nós temos que saber o que pedir, porque nós não temos ideia do que pode acontecer ao pedirmos. Então, para nós, torna-se, vamos dizer assim, então é impossível que Deus, que Jesus nos atenda aos nossos pedidos? Não. É a mesma coisa de um filho de vocês, quem tem filho. Sabendo que vai pedir uma coisa e que aquilo vai causar mal, vai dar. Então, nós temos que entender o que nós estamos precisando para pedir. Vamos conseguir? Vamos. Muito. Pedir por um amigo, por um inimigo, saúde, paz, desejar tudo isso para o planeta Terra, para todos os povos. Isso ele vai nos ajudar. Agora, nossos pedidos infantis, orgulhosos, essas coisas, dentro da sabedoria dele, ele não nos dá o que seria mais prejudicado para nós. Se ele fala que devemos ser humildes, devemos ser isso, pedimos uma coisa que vai nos colocar aqui em cima de olhar para todo mundo aqui embaixo. Aí eu responsável. Mas não, eu pedi, o senhor me deu, agora quem tem que segurar não sou eu. Não tivesse me dado, não teria acontecido. E isso acontece com os filhos, não acontece? De alguns perguntarem, eu não pedi para nascer. Somos crianças. Estamos longe ainda de entendermos a profundidade do que é o pedir e achareis. Estamos longe de entender, bateis e as portas se abrirão. Buscais e obtereis. Tudo que formos do lado de amor, de carinho, a gente consegue. Ele vai nos dar. Mas nós dificilmente pedimos para ajuda aos outros, para que possamos vibrar, que possamos oferecer. Estamos ficando cada vez mais fechados. Já tratamos desse assunto aqui, já comentamos a respeito disso. E assim vai passando. E algumas semanas, ou alguns meses, eu já fiz palestras aqui, ou outros palestrantes, que também ressaltaram os ensinamentos de Jesus. Pode já estar fazendo um ano, pode já estar fazendo meses, isso, aquilo. E nós? Achamos o que procuramos? Ou estamos só de blá, 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 e vai se tocando meses, vai se passando o tempo? Imagine se ele nos atende a todos os pedidos. Como seria? Se todos os pais atendessem todos aos filhos e às filhas. Como seria essa criança? Como muitos falam, ele foi mimado demais, deram tudo para ele, agora ele não sabe governar, ele não sabe lidar com isso, porque tudo que ele queria ele tinha, agora ele está numa idade que ele acha que tudo pode. Não foi ele, foram os pais que não entenderam e deram tudo para eles, que eles pediram. Então, a sabedoria de Jesus vem desde esse tempo, de 2022 anos para cá. E nós estamos debatendo, não conseguimos entender.
vamos deixando para amanhã, o cotidiano nos envolve e, por que não dizer, nos enrola. Porque, volto a dizer, Jesus, numa gíria de hoje que se fala, já repeti isso várias vezes e sinto que é necessário. Jesus causa, mas ele causa o quê? Ele causa na nossa cabeça que nós temos que procurar alguma coisa. Ele causa que, nossa, mas não dá trabalho fazer isso, porque faz muito tempo que a gente é desse jeito. Então, de uma hora para outra agora, botar um freio é difícil. É como na nossa vida. São os exemplos que eu vejo bem assim, dos cotidianos, que é o que eu gosto de dizer a vocês, que é do nosso dia a dia. O que é difícil? Aquele que nunca teve muita coisa e está passando por dificuldades, ou aquele que tinham muito e deixaram de ter? Como é isso? Qual é o mais difícil? Não estou dizendo pior, não. Difícil. Porque o que não teve, ele não teve. Agora, o que teve e não está tendo, é difícil. É a escola da vida. Não é castigo dele. Ah, ele tinha muito, por isso, por aquilo. Foi tirado tudo dele. Jesus não tira. Se tirou, foi alguma coisa dele, da própria pessoa. Então, dentro do buscai, e encontrareis, pedireis e obtereis, ainda o amor dele é muito grande, para não nos dar tudo aquilo que pedimos, porque não temos condições para lidar com isso. Ele vai nos dar as coisas materiais, as coisas boas, através de quem? Através dos, como nós falamos, pode ser os nossos mentores, os anjos guardiões. Poderíamos ter um sonho e sonhar com uma determinada coisa, acordamos no outro dia, nossa, encontrei e descobri. Você não descobriu nada. Você foi descoberto. Alguém veio, lhe passou uma ideia, estava na frente e você não via. Ah, mas então tudo que acontece, ele está, sim. Tudo que acontece é amor, é carinho, por isso ele veio e nos deixou esses 2000 anos de ensinamento. Nos deixou tudo o que ele passou. Deixou para nós a esperança de nos melhorarmos. Já foi 2022 anos. Estamos bons já? Já estamos aptos a entender, a pedir alguma coisa? Estamos aptos para receber e saber lidar? É o que acontece nas mais diferentes formas de nós, os seres humanos, se portarem. Quantos orgulhosos, quantos isso, quantos aquilo, quantos aqueles, quantos bons, é claro, existem. Estamos vivenciando isso, vendo em televisões, em filmes, isso, aquilo. Vendo as formas de expressão, as formas de viverem o mundo atual. Não temos condições de julgar nem de criticar nada. Porque na nossa época nós também tivemos problemas existenciais com nossos pais, através das músicas, através das roupas, através das gírias, dos lugares, de tudo. Estamos passando. Estamos passando.
E o que registra em nós coisas boas, infelizmente, o que mais registra é aquela que nos machuca. Porque nós não sabemos lidar com isso. Às vezes essas coisas que nos machucam é para nós, acorda, 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 acorda. Mas a gente olha por um outro lado e não aprendeu. Ele não desiste. Ele coloca aos nossos redores uma gama muito grande de espíritos que foram pessoas como nós. Que um dia deixou o corpo físico. Nós também vamos deixar, e já deixamos e não registramos. São essas pessoas que já adquiriram na espiritualidade um certo grau, e aí vai como aqui nós já falamos, Irmã Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico, centenas deles, não só aqui no Brasil, no planeta Terra. Essas pessoas, sim, registraram. Essas pessoas, quando estiveram aqui no corpo físico, passaram por dificuldades físicas, passaram por dificuldades, vamos dizer, emocionais, dificuldades de carinho, de relacionamento, de vícios, normais. O único que veio diferente de todos foi ele. Porque ele não reencarnou, ele encarnou. Nós não. Já fiz uma palestra a respeito disso. Reencarnar. É um recomeço. Então não é um começo. Já começamos, estamos recomeçando. Reeducados. Para uma segunda vez. Então ele veio de uma outra esfera e nos passou tudo isso. E que para nós é difícil desapegar das coisas materiais, dos nossos orgulhos, de tudo, em prol do próximo. Quanto mais nós fizermos para os outros, é que aí vamos obter o que pedimos. Porque daí estamos em condições de pedir, em condições de vivenciar aquilo. E não uma condição inferior, que eu quero dizer mentalmente ou espiritualmente, pedir uma coisa e conseguir não saber o que fazer. Então, ele só vai nos dar exatamente isso aí. Quando nós fomos crescendo, para termos condições de lidar com o que pedimos. Gente, isso é igual vocês com seus filhos. Igual nós fomos com os nossos pais. Temos demais de exemplos do que acabei de falar. De filhos mimados, de filhos isso, de filhos aquilo. Porque receberam tudo, mas não receberam amor. Comprados com as coisas materiais, sem que os pais também soubessem o que estavam fazendo. Porque ninguém pode dar aquilo que não teve. Então, se encontramos dificuldades de doar amor, de doar isso, doar aquilo, é porque nós não tivemos. Nós não sabemos lidar com isso. Daqui a um tempo, as crianças que estão só no smartphone, se der um pane e perguntar quanto é 35 vezes 5, vai dar zebra. Não vão saber, porque não tem a tecla. Mesma coisa nós. Todas essas emoções são dentro de nós, mas adormecidas. Então, se nós não acordarmos para uma coisa que não está, vamos dizer, hoje em dia, está demodé, está fora de moda, amar ao próximo, ajudar, ver. São várias formas que nós temos de fazer isso. Às vezes eu falo de mim assim, dá a impressão que, nossa, ele é prepotente, vaidoso do jeito. Não é questão de
e ficar, vamos dizer assim, somente nisso, só pensa nisso, só pensa naquilo. Não, é uma coisa agradável. Embora às vezes seja uma coisa doída para outros. Para mim, quando passa uma ambulância, eu olho, pô, pai, cuida deles, ajuda eles, que não seja nada. Passo no cemitério, converso com eles. Normal. Ah, mas esse cara está virando beato, só fala isso. Não, é uma coisa boa, para mim não me custa nada. Muito pelo contrário. Eu sei que eu estou ajudando. Também sei que a mão esquerda não pode saber o que a direita fez. Tudo isso são partículas dos ensinamentos dele. Por que é difícil? Porque a gente não usa isso. Então a gente dificilmente se aproxima tanto, se entrosa tanto com o plano espiritual por causa disso. Mas que a gente se entrosa com outro plano espiritual, isso também é fácil. É até mais fácil. Porque o que é mais fácil? É deixar acontecer, pensar as coisas, pensar isso, ou pensar do lado bom de ajudar as pessoas. O que é mais fácil? Desejar que o inimigo quebre o pé, quebre a perna, que ele perca tudo, ou desejar para ele que ele tenha tudo de bom, que nada aconteça para ele. Estamos mais ligados em qual? Do outro lado. Porque é difícil, o que ele também já nos falou, amar os inimigos. Não quer dizer para você poder de casa e viver de braço dado. Liberte ele para você ser libertado. Então, tudo isso, quando vamos aprendendo e quando vamos colocando em prática, é difícil, mas não é impossível. Aí nós vamos encurtando a distância deles. E vamos encurtando a distância daqueles que já passaram aqui, como nós, e que hoje se encontram trabalhadores do plano espiritual. Porque da mesma forma que nós aqui, dessa casa, aqui estamos, a casa, vocês vão falar, mas não é possível isso. A casa espírita, é claro que é para vocês. A casa espírita é para nós, os trabalhadores. Porque somos nós que temos que lapidar. Para nós foi dado um pouquinho de compreensão do mundo espiritual, sim. Mas e daí? Nós não temos vaidade, não temos orgulho, não temos prepotência, não temos mania de, não, é assim para mim, é assim, que eu aprendi assim, isso, aquilo, isso, aquilo. A casa espírita é para os trabalhadores da casa aprenderem. Porque o mais difícil e o mais perigoso é eu falar tudo isso para vocês e vocês me verem na rua para fazendo o contrário. Vocês compreenderam o que envolve? É difícil. Porque falar e não fazer é complicado. Então, eu não sou santo e creio que não vou ser nunca também. Vou melhorar. Mas a casa espírita é dessa forma. Para nós aqui estarmos em harmonia, aprendendo, para poder recebê-lo. Para poder atender a todos eles que aqui estão do plano espiritual, que hoje foram trazidos. Não porque eu estou fazendo essa palestra, não. Porque todas os palestrantes, todos os dias dessa casa, estão repletos. Aqui são trazidos para aprenderem. E aprenderem com quem? Com cada um de vocês e com cada um de nós, trabalhadores. Só que para nós tem um peso a mais. É esse peso de tomarmos cuidado porque sabemos de fazermos ao contrário.
Então, como a lei brasileira é, os indígenas são isentos de responsabilidades, porque eles não conhecem as leis. Nós conhecemos, não podemos dizer que nós somos isentos de que o nosso plantar, a colheita vai ser diferente. Para todos nós, o plantar é livre, o semear é obrigatório. Então a gente viu que nos propomos aqui a falar dos ensinamentos dele, a passar tudo isso para vocês, e não o fazemos, a coisa é complicada para nós. O que estamos plantando. Vamos colher. Eu tenho essa certeza absoluta. Mais do que qualquer outra coisa, eu tenho essa certeza. Então procuramos plantar coisas boas. Plantar ajuda ao próximo. Plantar caridade. Não é caridade de sair só pela rua, dando roupas, fazendo. Tem muito mais coisas que a gente está no nosso dia a dia, e que podemos, um olhar, dirigir um pensamento. É isso que é um dos caminhos dele. Então, se é buscar e achareis, eu estou buscando isso que eu estou falando para vocês. A minha busca é essa. Não quero ser melhor que ninguém, porque eu sei que não sou. Mas esta é uma abertura, é um caminho. Não vou ter atropelos. Como não vou ter atropelos nessa vida, nessa existência? Exemplo nós estamos vendo. Um policial militar, policial civil. Se ele for numa missão através de, sejam lá, sequestradores, bandidos, seja lá o que for, ele chegar com uma rosa, o que vai acontecer? Ele vai ser recebido a bala. Não tem jeito. Então, dificilmente, não é que não exista, dificilmente uma pessoa espírita, amorosa, ela vai se tornar um policial. Não bate. São errados, não. Eles são necessitados. Nós necessitamos deles. Por quê? Porque não amamos uns aos outros. Não desejamos aquilo de bom para eles. Então, por que são assim? Porque não tiveram nada lá atrás. Foram sementes que vão germinar de que jeito? Elas vão dar que fruto? Isso já tem a parábola de Jesus do figo, da figueira seca. Ele nos recheou de parábolas, de mensagens. E nós, não sei se fingimos ou não, também já não sei mais. Se fingimos ou não, que não entendemos o que ele falou, o que ele disse. Se estamos vendo tudo isso que está o mundo hoje em dia. Ah, é assim mesmo, assim vai ser, que assim seja. Nós temos que nos mudar a nós sem egoísmo. Porque nós nos mudando, ficando melhores, a gente irradia para os outros. Eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje. E de vocês que estão aqui, são já diferentes de outras pessoas. Que vocês não estão vendo o jogo, não estão vendo isso, não estão vendo aquilo. Vieram aqui para nos ouvir, para receber um passe. Ah, mas é uma hora e meia por semana. Melhor isso do que nada. Então, a cada um que vai entendendo o que aqui nós, os palestrantes, conversamos com vocês, o que vocês também começam a mudar a faixa de pensamento, às vezes em sonhos,
Então, está dentro do buscar e achareis. Mas tem que buscar e achar nisso. Esse é o caminho, não é buscar achar, eu quero isso, eu quero aquilo. Tudo bem, você quer tudo isso, tá. Mas isso vai reverter em bem para alguém ou é uma coisa pessoal sua? Que você cada vez vai estar mais pisando nos outros. Está plantando. E qual é o significado disso? O significado é quando passamos para outra vida. Aquele que nós aqui maltratamos, machucamos, pisamos, e eles forem na nossa frente, eles vão estar nos esperando. Ah, mas isso você está falando assim, você está nos ameaçando. Não estou ameaçando. Eu estou dizendo que é uma coisa normal. Não é o plantar o trigo, vai colher batata? Não. Você plantou trigo. Se nós aqui no nosso cotidiano nós plantamos ferida nos outros, essas pessoas vão querer também fazer ferida em nós. Se conseguir aqui, consegue. Se não consegue, vai ser na espiritualidade. Mas aí já é outro ponto. Aí já é um outro caminho. São outras descobertas de que a reencarnação existe. Por que aqui estamos? Buscais e achareis. Temos que nos perguntar isso. Por que aqui estamos? Por que nascemos em tal família? Por que temos problemas com uma pessoa? Por que não gostamos do pai, do irmão, da tia, disso, daquilo? Mas por quê? Buscai, vocês vão achar. Vão achar a fórmula. E entender porque elas são daquele jeito. Ah, mas é impossível ficar do lado. Ela é muito petulante. É muito isso. E você? Não é para outras pessoas também assim? Não somos assim para outras pessoas? Ou achando que todo mundo que nos olha, nossa, que magnífico, isso, aquilo. Isso era só no tempo da Grécia que tinha os Apolos, aquelas coisas que eram os deuses, que as pessoas endeusavam. Hoje em dia, as pessoas que endeusam, depois têm decepção. Porque nós estamos nessa caminhada evolutiva. Então, esse simples buscar e achareis é assim. Não é somente um negocinho de nada, uma coisinha de nada. Esse buscar está aí. Bateis e as portas abrirão. Procurais e achareis. Vai se desdobrando. Em cada um desses entra um leque de modos de vibrações, de modo de fazer o bem. Fazendo o bem muda as vibrações. Muitas pessoas não acreditam muito em vibração. Falam, isso aí é coisa muito de esoterismo, isso, aquilo. Vocês já repararam? Hoje em dia é meio difícil, né? Mas eu, como eu sou de outra época, eu tenho uma cristaleira em casa. Às vezes eu gosto de rock. Não penso que eu sou santo, não. Às vezes eu ponho uns DC meio nervoso lá na televisão. Cara, o cristal da coisa vibra. Eu abaixo, ele para. Isso é vibração. O som nos mostra que existe. Então nós vibramos, nós somos receptores e também mandamos. Então, para o nosso redor, é o que nós emitimos, é o que recebemos de volta. Então, até quando vamos... vamos deixando assim, vou resolver na outra. A outra pode ser daqui a 200 anos, 300 anos, tudo bem. Hoje, nós estamos aqui resolvendo o que nós não resolvemos lá atrás. E aí? Tá ruim? Tá, mas a gente não quer resolver daqui para frente agora. Então, a certeza é essa. Nós estamos resolvendo o que nós não resolvemos lá atrás. Por isso, nós somos
o que fomos. Olha que loucura. Porque nós ainda estamos aprendendo. Como agora todos nós. Não estamos ainda. Depois eu deixo. Aqui vem fazer regime, não é que eu sempre falo, estou precisando. Semana não. Vou começar segunda-feira. Essa segunda-feira não tem fim. Nunca é uma segunda-feira. Você chega na segunda-feira, mas já sobrou uma leitoninha de ontem, vou jogar fora, não vai, não. Então, e aí vai. E aí nós vamos, nunca sai. O regime nunca entra. Esse é o regime da nossa vida. Então, esse capítulo é um capítulo muito longo, como eu falei. É o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é 11 de Lucas, que viveu com Jesus na época e que tem muitas passagens, muitas das parábolas de Jesus relatadas nesse capítulo dele. Então, de um modo geral, era isso que eu tinha para passar para vocês. É um modo da gente ir melhorando, mudando. O importante é quando a gente faz uma coisa, depois que compreende uma série de coisas, automaticamente. Peraí. Opa! Parabéns! Você já se tocou. Não está mais aquela. Agora você começa a fazer. Opa! Nossa, mas peraí. Você já está questionando, você já está crescendo. Não perca esperança. Ele nos deu a vida eterna. Mas também não podemos dormir, né? Ficar que nem aquela música do Erasmo na beira do caminho esperando também não vai. Nós temos que andar, nós temos que nos projetarmos para frente, nos projetarmos para a luz. Que não tenham medo de ser dessa forma, de amor, carinho. Mas outras pessoas, mas o que é as outras pessoas? Quem está melhor? Quem está tendo paz de espírito, paz dentro de casa, do que aquelas outras que ostentam isso, aquilo na rua? Sabemos como é dentro da casa? Sabemos como é o relacionamento marido-mulher? Sabemos como são os filhos? Os problemas? Sabe uma coisa que é material e que envolve, que mistura muito? Dinheiro. Até um certo ponto, as pessoas, quando têm dinheiro, alguma coisa, vivem mais felizes. Porque não tem aquela cobrança de não dormir direito, porque tem que pagar a conta, vou mudar de rua porque o cara vai vir cobrar. As que não têm, a hora que acaba, aí é onde começa. Foi aonde eu falei. O pior é de quem teve e deixou de ter, ou de quem não teve e não tem. O que não teve e não tem, ele leva essa vida com esse peso de nós. Agora, quem tinha casas, piscinas, carros, de uma hora para outra, ter que andar de Fusca, para ele é humilhante. Para ele é difícil olhar para os amigos que continuam todos e ele lá embaixo se sente inferiorizado. Alguns não suportam e se suicidam. É a escola da vida. Tem matéria para todo mundo. Tem professor para todo mundo. Porque cada um de nós somos professores uns dos outros. Então era isso. Obrigado, companheiros, irmãozinhos. Obrigado a todos vocês. E que Deus esteja sempre conosco, como Ele sempre está. Só deixar a portinha aberta. Então nós vamos agora, Pai, agradecer por esses momentos que aqui juntos estivemos. Agradecendo a espiritualidade aqui presente e que possamos entender o caminho do buscais e achareis. Buscai amor, vai encontrar.
As portas se abrirão, sim, porque vamos pedir aquilo que nos é necessário, aquilo que nos fará bem, mas fará bem ao próximo. Então, o nosso momento agora é de doação, de doarmos aquilo que nós recebemos para aqueles que mais necessitam. Vamos colocar para fora nosso carinho, nosso amor, que a espiritualidade se incumbirá de usar essas nossas vibrações em prol daqueles que mais necessitam. Obrigado, Pai, obrigado, Mestre Jesus, obrigado a toda a espiritualidade por mais essa oportunidade de aqui estarmos juntos com vocês. Que assim seja, Pai. Graças a Deus.